Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, se inscrever no canal e hypar. O 3 de copas, a força, a morte, e o Papa, o Hierofante. Existe aqui, no momento presente, né? Esse momento, o momento presente, é um momento de colheita. Um momento de colheita. E essa carta do 3 de copas, ela tem aqui frutos e alguns frutos e flores, né? Representadas junto com essas pessoas. Esses frutos e flores representam exatamente essa colheita, né? E a gente tá na primavera, né? Época das flores, de alguns frutos, época da colheita. O momento presente, ele é um momento de colheita para vocês. É um momento em que vocês vão se sentir muito satisfeitas, muito gratas por essa colheita. E para cada pessoa, essa colheita vai significar algo diferente, né? Eu não sei exatamente o que vocês necessitam, eu não sei exatamente o que vocês plantaram, né? O que a história de vocês plantou. Mas é algo que vem para trazer despreocupação, para trazer felicidade, para trazer alegria, para trazer leveza para sua vida. E como ela é uma carta de colheita, inevitavelmente a colheita é antecedida por um plantio, né? Então, as pessoas que se conectarem com essa leitura, houve aqui um processo de plantio que antecede essa colheita. E parece que essa colheita, ela é um momento muito aguardado por vocês, é um momento muito esperado, porque, de certa forma, vocês tiveram que ser muito fortes para chegar até aqui, né? Vocês tiveram que ser muito corajosos para chegar até aqui. Então essa colheita,
ela está relacionada, muito provavelmente, com um plantio que foi um processo desafiador para vocês. Que foi um processo em que não foi assim exatamente, não foi tão fácil ou tão simples fazer esse plantio, sabe? Mas vocês foram fortes, vocês foram corajosas, vocês foram fiéis à sua jornada, ao seu caminho, ao seu propósito, aos seus valores. E isso também faz parte do plantio, sabe? Porque essa colheita aqui do 3 de copas, ela fala muito mais daquilo que a gente sente na experiência da colheita do que da colheita em si. Então, o protagonista aqui não é a colheita vai acontecer e ela é consequência desse plantio. Mas, mais do que simplesmente a colheita, essa carta, ela fala de vocês se sentindo de alguma maneira reconciliadas com a vida. De alguma maneira, vocês se sentindo bem-aventuradas, sabe? Por toda essa trajetória ter resultado em algo que honra a vida de vocês. Só que esse momento de colheita, por mais positivo que ele seja, ele também é um momento de mudança. Um momento de mudança no sentido de que algumas coisas, elas na sua vida, elas vão mudar significativamente. E isso aqui é muito bom, tá? É muito bom. Eu não tô falando de uma mudança que seja negativa para vocês. Curiosamente, a gente tem aqui a carta da morte, que você tem a morte em cima do cavalo, e você tem uma figura aqui que pode ser entendida como um hierofante, né? Um papa. E aqui em seguida nós temos o papa. Essa carta da morte, ela fala para vocês serem fortes, né? Essas cartas, a carta da força com a carta do 3 de copas, fala para vocês serem fortes, perseverarem, né? Fala para vocês serem fortes. Eu esqueci. Essa carta do 3 de copas, ela fala para vocês serem fortes, fala para vocês serem perseverantes, fala porque esse momento ruim tá acabando, sabe? Existe algo aqui na sua vida que tá aqui na sua caminhada, né, que não era bom. E eu sinto que era a vida, né? A vida não estava boa da maneira como estava antes. As coisas não estavam boas. Tinha algo que vinha sendo que vinha desgastando muito vocês. Que vinha sendo muito cruel para a vida de vocês. Algo que acaba, sabe? A carta da morte, ela fala daquilo que já deu o que tinha que dar, sabe? Encerrou o seu prazo. Cumpriu o seu ciclo, mas agora não tem mais. E eu não tô falando de nada bom, não, tá? Da perda de nada que seja bom, não. Tô falando de algo que era literalmente ruim. E eu sinto que era a forma como vocês estavam vivendo. Uma vida que faltava colheita, né? E é muito bonita porque essas duas cartas, elas dizem que, em outras palavras, elas dizem que o pedido de vocês está sendo atendido. O clamor de vocês para a espiritualidade está sendo atendido. Porque quem é o Papa, que né, o Hierofante, é o Pai Divino que se coloca na frente desse cavalo.
se coloca na frente dessa morte e diz assim: olha, acabou, daqui você não passa. Daqui para frente você não tem mais poder. E essa morte representa essa vida desanimada, essa vida com dificuldades. Para cada um de vocês pode ser uma coisa diferente, mas uma vida com dificuldades. Essa morte representa essas dificuldades. O 6 de paus é um momento de muita colheita, de muita comemoração e de muita honra. Enquanto a carta do 3 de copas ela fala da colheita que vem até você, né, da colheita externa, a carta do 6 de paus fala de uma colheita interna. Fala de vocês se gratificando, de vocês se alegrando e se sentindo vitoriosas em si mesmas, por quem vocês são, por aquilo que vocês conseguiram, pelo lugar que vocês conseguiram chegar, pelas coisas que vocês conseguiram fazer. Fala sobre vocês conseguindo realizar sonhos, desejos, tendo sucesso naquilo que vocês se disporam a fazer. E também está aqui no presente, né? Então, o presente ele é um momento de colheita, de honra e de muita alegria, muita gratificação. Nossa, o mundo, felicidade, né? É vocês encontrando o lugar de vocês. Vocês foram fortes, vocês venceram, né, o mundo, vocês chegaram no lugar de vocês. O 4 de ouros. Para muitos de vocês, a vida que vocês deixam para trás é uma vida de escassez. Não necessariamente uma vida de plena escassez, mas uma vida de escassez. Uma vida em que, sabe, inclusive escassez material, né? Uma vida em que vocês tinham alguma coisa, mas nunca tinham o suficiente, sabe? Parece que nunca, sei lá, quando sobrava alguma coisinha, sobrava um dinheirinho, surgia alguma coisa. Tava sempre no limite. Quando vocês tentavam guardar alguma coisa, guardar um dinheiro, prospectar alguma coisa para o futuro, vinha algo inesperado, porque vocês estavam sempre no limite. E esse limite fazia com que vocês vivessem essa vida que às vezes dava a sensação em vocês de estar vivendo uma vida miserável, porque vocês tinham que ficar apegados a coisas que vocês sabiam que eram muito poucas, mas eram tudo aquilo que vocês tinham. E por mais que vocês não quisessem estar apegados a essas coisas, a vida pressionava vocês a viver essa espécie de materialismo medíocre, sabe? E não é uma coisa que vocês queriam viver, é uma coisa contra a qual vocês lutavam muito, que perturbava muito vocês, né? Porque vocês não queriam ser nem materialistas por tão pouco. Mas às vezes a dificuldade era tanta que vocês tinham que olhar para o pouco que tinham e tentar imaginar como vocês poderiam proteger ou maximizar aquilo, mas não tinha mais o que fazer, vocês já tinham feito tudo o que vocês podiam fazer. Às vezes, talvez vocês até se responsabilizassem, se culpassem, né, por não ter conseguido fazer mais com aquilo que vocês tinham, mas vocês fizeram aquilo que dava para fazer, que vocês tinham condições de fazer. Não era culpa de vocês, né? O importante é que vocês vieram fazendo esse plantio, vocês vieram fazendo esse plantio. E para cada um de vocês, né, esse plantio pode representar uma coisa diferente.
mas eu tô falando aqui com pessoas que vocês se ocuparam disso, né? Vocês se preocuparam com isso. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a maneira como eu estou vivendo. E não é só sobre as coisas materiais, não, tá? Aqui veio esse destaque para as coisas materiais, mas principalmente porque a escassez material estava gerando restrições na vida de vocês que prejudicavam a qualidade de vida de vocês. Então não é as coisas materiais apenas para ter ou para ter muito. Era sobre vocês quererem ter aquilo que era digno, né? Poder ter um pouco de lazer, poder comer bem, poder se vestir bem, poder honrar as suas dívidas, né? E então essa leitura fala muito de vocês que estavam vivendo esse momento, mas fala também com vocês que, né, fizeram esse plantio. E como eu já disse, repito, esse plantio vai ser diferente para cada um de vocês. Às vezes é difícil falar de plantio, tá? Às vezes é difícil falar de plantio porque cada pessoa vai entender de uma maneira diferente, né? E alguns podem pensar assim que esse plantio significa, eu trabalhei e agora estou colhendo. Não necessariamente, tá? Porque infelizmente, às vezes nós somos desonrados também nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Então às vezes a gente trabalha e a gente não é honrado naquele trabalho, naquele lugar. Entende? Mas ao mesmo tempo eu sinto aqui que esse seu plantio ele independe do reconhecimento dos outros, sabe? Porque quem está reconhecendo o seu plantio aqui é a própria espiritualidade, é o próprio Pai Divino. Então não é sobre o valor que os outros deram para aquilo que você fez. É sobre o valor daquilo que você fez, independente do valor que os outros deram ou não para aquilo que você fez. Mas é importante que você tenha, eu sinto principalmente assim, que você tenha feito as coisas com amor, com coração, que você tenha se mantido nos seus valores. Que eu sinto que é muito sobre essas pessoas, sabe? Essas pessoas que, às vezes, o seu plantio ele pode ter sido algo mais abstrato, pode ter sido uma luta espiritual, pode ter sido... Para alguns de vocês, eu sinto assim, que vocês se mantiveram numa posição, numa situação de honra, de justiça. E isso representa muito. Isso representa um plantio. Pessoas que foram caridosas, que foram boas para o próximo, que às vezes tinham um pouco, mas dividiram com o próximo. Isso também é plantio. Mas vamos ver se vai se esclarecer mais ao longo da leitura. Esse é um momento de travessia, né? É um momento realmente de deixar para trás essa vida de escassez. E a carta dos 6 de espadas, ela acaba dizendo assim que deixar é necessário, deixar é bom, vocês não estão sozinhos, mas também é difícil. Em alguma dimensão é difícil, né? É difícil a gente, depois de viver tanta escassez, depois de viver tanta preocupação, porque essa carta do 4 de ouros, ela fala muitas vezes daquele... Eu não sei se vocês já viram isso. Às vezes as pessoas elas têm uns objetivos, né? Alguns sonhos que eles são um pouco estranhos, né? E às vezes eles não são muito viáveis. Não que eles não possam acontecer, mas que talvez eles não devessem acontecer. Então, eu não sei se vocês já viram aquelas reportagens, aqueles
ou sobre algumas pessoas no mundo que queriam ter um castelo, mas essas pessoas não tinham recursos para ter o castelo, aí construíram seus próprios castelos com os recursos que tinham. E aí quando você vai ver o castelo, você olha e fala, poxa vida, isso não é bem um castelo, né? Não tem exatamente o glamour de um castelo, a suntuosidade de um castelo. E às vezes isso é muito complicado, porque eu não tô falando que seja o caso dessas pessoas, mas eu tô usando isso apenas para fazer uma analogia aqui, tá? Às vezes a gente quer ter um castelo, mas a gente esquece de refletir sobre o porquê, né? Por que ter um castelo? Para que ter um castelo? Porque certas coisas que nos inspiram, às vezes, elas são coisas que são bonitas, mas que talvez não tenham valor. Um castelo, ele pode ser uma coisa muito bonita, mas se você for olhar para a história dos castelos, ele costuma representar muito mais o poder de uma autoridade tirana, né? A autoridade do rei, que na maioria das vezes era esse tirano, né? Quando a gente vê os reis da antiguidade, eles geralmente não eram pessoas legais, pelo menos a maioria. E por que eu tô falando isso? Porque essa carta do 4 de ouros, você vê que ele tem muito pouco, tá apegado ao pouco que tem, mas tem uma coroa na cabeça. Então é como se essa pessoa se apegasse tanto ao pouco que tem, que se visse perdida nessa situação de ter que fazer um castelo, mas sem ter os recursos, sabe? De ter que fazer o pouco que tem ser aquilo que não é, ser a riqueza que não é e que nunca será e que não pode ser. E aí isso vira algo caricato, isso vira algo vazio, porque tem intenção, mas não tem valor. É aquela coisa, por quê, né? Por que ter um castelo? Quando a gente tem bons motivos para ter um castelo, a gente encontra os caminhos de erguer os nossos castelos. E uma outra analogia interessante que a gente pode fazer é que geralmente o castelo, né, ele não é um lugar de habitação, né? O castelo poderia ser também, mas geralmente o castelo ele é uma fortaleza de proteção. Então ele busca proteger aquela comunidade dos perigos, né, dos males externos. Então é completamente diferente você construir um castelo apenas pelo seu deslumbre com a suntuosidade de um castelo e você construir um castelo para proteger quem você ama, para proteger um povo, para proteger uma comunidade, para proteger quem precisa de proteção. Então, é muito sobre valor, tá? E é difícil quando a gente fica tanto tempo tentando erguer esses nossos castelos sem valor, sem recursos, que deixar isso parece que quando a gente tenta deixar isso, parece que a gente está perdendo muita coisa, mas a gente não está perdendo quase nada. Então, talvez nesse momento você viva, nesse momento de mudança, essa sensação: poxa vida, mas eu estou perdendo tanta coisa. Será que está mesmo? Será que você realmente tem alguma coisa para perder? Porque se você tiver, aí talvez não seja para você a leitura, porque parece que eu tô falando aqui com pessoas que só têm a ganhar com essa mudança, tá? Porque o que você tem hoje é muito menos do que aquilo que você merece.
fundo do maço, o 3 de copas, novamente, olha. 3 de copas novamente. No fundo deste maço, a torre. É um momento de muita mudança. Colheita e mudança. Mas agora, esse 3 de copas com a torre, ele fala assim, olha, essa colheita, ela vai trazer mudança para sua vida. É uma mudança justa, trazida pela espiritualidade. É uma mudança necessária. É uma mudança que, novamente, quebra as suas estruturas, representa um momento de travessia. Mas ela vem para dizer, ou na verdade para reafirmar aquilo que você já sabe. A maneira como você estava vivendo não era uma maneira boa. As coisas não estavam boas do jeito que elas vinham até aqui, né? Estando até aqui. 9 de paus. 5 de copas. 7 de copas. Cavaleiro de copas. Muita carta de copas, né? Engraçado que a sua colheita aqui, ela tá muito representada pelas cartas de copas. E o fato de ser essas cartas de copas traz essa sensação, traz essa mensagem de que é algo relacionado à honra, sabe? Não é só sobre aquilo que você tem, é sobre quem você é sobre quem você merece ser. Essa carta do 10 de paus fala que tem alguns medos, né, que vão ficar para trás. E muitos desses medos, eles eram frutos dessa sensação de falta, de escassez, que faziam com que vocês ficassem sempre tentadas a lamentar coisas do passado. Lamentar coisas que pareciam ter sido perdidas no passado, mas pior, que faziam com que vocês entrassem num looping, numa situação repetitiva de ilusões, em que vocês estavam sempre ali sonhando, imaginando possibilidades de como as coisas poderiam ser, mas nada se concretizava, sabe? Nada se manifestava. Mas tem uma coisa no meio de todas essas ilusões, no meio de toda essa sorte de coisas que era verdadeira. Uma coisa ou uma pessoa, né? Porque essa carta aqui, ela fala que essa forma como a leitura se apresentou, ela fala que vocês estavam em busca de felicidade, sabe? De satisfação interior, de satisfação na alma, nos afetos, no amor. E que todos esses aspectos de colheita, de honra, eles vêm para fortalecer, para alimentar isso, sabe? Então, novamente, parece que vocês são pessoas que vocês são muito pouco materialistas. E é por isso que essa situação aqui, de vocês sentirem que tinham que se apegar a essas coisas pequenas, trazia tanta frustração para vocês. Porque vocês são pessoas muito pouco materialistas. Vocês se importam vocês querem ter um bem-estar, vocês querem ter uma dignidade material, mas o que é prioridade para vocês são as pessoas, as relações, as conexões, o amor, o valor das pessoas, o valor das almas, né? E uma coisa que não vinha funcionando aqui era a parte afetiva, né? Em que vocês tinham muitos medos, muito receio de que as coisas não dessem certo. Vocês ficavam tentando lutar contra essa energia de achar que tinham que olhar para o passado, como se as coisas do passado, como se o melhor tivesse ficado no passado. E ficavam imaginando possibilidades, imaginando situações. Mas até agora nada tinha acontecido, mas tinha algo que estava ali.
algo que estava reservado, guardado para você e que agora se manifesta. Porque a carta do Cavaleiro de Copas é a carta da chegada do amor, da chegada da paixão ou da reconciliação com o amor, da reconciliação com o ato de amar. Então tem essa chegada aqui, ou essa manifestação de alguém que esteja aí na vida, na energia de vocês. É uma leitura que ela fala que vai ter essa mudança, tá? E essa mudança é uma mudança inevitável. E ela é uma mudança esperada por vocês. Essa colheita, ela vai trazer mudança. E toda essa parte que a gente falou de que às vezes mudar pode ser uma coisa um pouco difícil, eu sinto que ela é minoritária aqui nessa situação, tá? Eu acho que ela só apareceu aqui para dizer para vocês assim, não se mantenham em uma energia de escassez, sabe? Não se mantenham em uma energia compensatória. Deixem isso para trás, sabe? Não vejam esse momento de mudança, de colheita, como um momento, por exemplo, né? Faltou muita coisa para vocês em termos de recursos materiais. E aí agora esses recursos materiais, a espiritualidade mostra caminhos para que eles se manifestem aí na sua vida. E aí você pensa, agora que eu tenho esses recursos materiais, eu vou comprar tudo aquilo que um dia eu quis e não pude ter. Mas por que você faria isso? As coisas que você um dia quis são coisas que você ainda quer ou são coisas que você um dia quis? Um dia você quis, hoje você talvez não queira mais. Então não tem por que você comprar só para se vingar do fato de você não ter conseguido um dia. E essa mesma lógica serve para qualquer outra coisa, né? Se você vai comprar algo, você vai comprar aquilo que você precisa ou você vai comprar aquilo que é mais luxuoso? Porque comprar aquilo que é mais luxuoso talvez fosse como aquela história que a gente falou do castelo. Construir um castelo por motivo nenhum. E às vezes essa tentativa, ela se torna até sabe aquelas pessoas que aleatoriamente sonham em fazer parte de uma classe social alta e aí nunca, né, demoram muito tempo para conseguir fazer parte e quando conseguem se vestem na hora de se vestir, colocam tantas coisas de ostentação, sabe? Que acaba parecendo ali, aos olhos, né, de quem é daquele grupo social, acaba soando como ridícula. Aquela pessoa acaba soando como ridícula. Então aquela pessoa acaba sendo excluída pelo próprio desejo dela de fazer parte daquele grupo, porque pelas próprias pessoas, né, do grupo ao qual ela queria se integrar, porque ela fez isso de uma maneira tão caricata, porque representa muito mais a soberba, representa muito mais a ganância. Essa carta do 4 de ouros é uma carta que pode falar de ganância, a avareza dessa pessoa, do que quem aquela pessoa realmente é. E então a gente tem que tomar muito cuidado porque se a gente não viver a colheita de uma maneira cuidadosa, a gente pode acabar confundindo a colheita com um momento de vingança. Vingança da sociedade, vingança da maneira como nós vivemos um dia, e isso leva a gente para um caminho bem ruim. Tá? Então acho que essas duas cartas vieram aqui como um alerta, sabe? Não perca a sua essência, seja quem você é. É diferente você fazer as coisas porque são coisas que você gosta, porque são coisas que fazem você se sentir bem, porque são coisas que você precisa,
do que você fazer as coisas apenas para ter um status, apenas para se sobressair em relação a alguém, apenas para se sentir importante, para se sentir rei ou rainha de um castelo que não tem povo. Quem é que te reconhece como um rei se você não tem povo? Se você não tem quem veja valor em você a ponto de te colocar nessa posição de realeza, sabe? Eu não tô falando aqui de realeza literal, mas por todas essas metáforas que eu fiz aqui, vocês podem adaptar isso para diversas situações da vida de vocês. Não sejam gananciosos, tá? Não gastem dinheiro à toa, não se esqueçam do que vocês viveram, não se esqueçam das dificuldades que vocês passaram, porque isso traz consciência e sabedoria para vocês, inclusive em serem pessoas boas para os outros, tá? Então, não é sobre isso. Não sejam avarentos, não tentem se vingar, não tentem compensar o passado. O passado morreu. Aquela situação lá de trás ficou para trás. Agora é outra história, agora é outra forma de viver. É isso. Eu acho que ficou claro. Tem uma parte da leitura que é um pouco pesadinha, que ficou um pouco pesada, né? Mas eu acho que deu para entender e que quem entender precisava dessa leitura. Se para você não encaixou, deixa para lá. Na próxima pode surgir uma mensagem para você. Mas para quem se encaixou, tem colheita, tem muita colheita. Vocês foram fortes, a espiritualidade ouviu o seu pedido, aquele momento acabou. Vocês vão ser honrados, vocês vão encontrar o cantinho de vocês, a felicidade de vocês, o lugar de vocês. E não se esqueçam, não deixem os seus valores se perderem. Deixem para trás aquilo que um dia fez com que vocês fossem ou vivessem de uma maneira que vocês mesmos não admiravam. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.